Oi, gente. Para começar uma maquiagem perfeita, a gente tem que começar com a higienização da pele. Então, comecei limpando a pele dela com leite de colônia e depois vim com essa bruma fixadora, que ela além de ajudar a fixar a maquiagem, ela ajuda a hidratar. Também vou usar um hidratante da Vult, que já contém primer, que é para pré-maquiagem. Também deixa a maquiagem super bonita e a fixação dela é muito boa. Vem aplicando na pele da cliente. Lembrando que uma preparação de pele bem feitinha é essencial para que a maquiagem dure e fique bonita e não craquele durante o dia. Depois de tudo, eu dou uma secadinha com o ventilador e vou arrumar a sobrancelha dela. Na verdade, eu vou só pentear para cima com um pouquinho de gelzinho de sobrancelha. E no caso da sobrancelha da Carol, eu vou usar o gelzinho mais aquele de cabelo, porque ele levanta melhor que o próprio gel de sobrancelha. Então, eu peguei o gel modeladorzinho de cabelo mesmo e vim penteando a sobrancelha dela pra cima, modelando, porque eu não queria uma sobrancelha muito marcada nessa maquiagem, mas se gosta, nem precisa fazer isso, pode já vir direto com a sombra, porque depois eu vou usar um pouquinho de sombra nessa sobrancelha. Então, eu penteio da maneira que eu quero e com a lapiseira de sobrancelha eu venho preenchendo ali onde tem falta de pelos e vou passando por cima ali, no formato dos pelos mesmo, onde começa para cima e onde vem descendo, descendo e continuo fazendo essa sobrancelha para que ela fique o mais natural e para que ela fique mais cheinha, mais grossa. Então, eu vim desenhando com a lapiseira, fazendo os falsos pelinhos, né? Tô usando a lapiseira da Ruby Rose número 2, que ela é um marrom mais claro. Então, me permite a deixar essa sobrancelha clara sem escurecer muito. E sempre que eu faço em uma, eu já vou para outra. E depois eu já venho penteando para tirar toda a marcação e esfumar bem essa sobrancelha. Aonde eu achei que faltou ali mais um pouquinho de sombra, eu venho reaplicando com a lapiseira para deixar o desenho bem mais perfeito. Olha que linda que já ficou a sobrancelha dela. Para quem gosta de uma sobrancelha mais cheia, mais volumosa, né? Essa dica é muito boa. Depois eu vou pegar um corretivo bem clarinho e um pincel fininho e vou preencher tudo com o côncavo dela. Se não tiver o corretivo claro, pode-se usar a base mais clara, desde que seja uma base mais grossinha, né? Para ficar aquele fundo bem grossinho, para fixar bem a maquiagem. E vou preenchendo todo o olho dela. Eu vou começar pelo olho, porque quando é uma maquiagem que requer bastante atenção nos olhos, eu digo assim, usar brilho, essas coisas, a melhor coisa é começar pelos olhos, porque se cair na pele a gente ainda pode limpar e fica muito mais bonito. Então, continuo ajeitando ali, preencho todo o olho dela, bem certinho, venho chegando. Venho com a esponjinha, sem arrastar, só dando batidinhas para assentar esse corretivo bem clarinho, para ficar lisinho, para que quando eu for esfumar a sombra fique mais liso, eu não tenha dificuldade em espalhar essa sombra e fique mais bonito. Eu vou usar um marronzinho num tom meio avermelhado, bem clarinho. Sempre que começar no côncavo, sempre com sombras mais claras para fazer o fundo e um pincel de esfumar, que são esses pincéis mais gordinhos, né? Esses pincéis fofinhos. O côncavo é essa curvinha do olho, então só encaixar o pincel ali e fazer movimento de vai e vem para que fique bem esfumadinho. Eu tô usando esse tom meio vermelho, meio telha, mas ele é clarinho, que é o fundo, para não ficar tão marcado. Continuo esfumando. Aqui é questão de gosto. Se quer um pouquinho, que apareça um pouquinho mais de sombra, coloque mais. Se não quer, coloque menos. Vou voltar agora com o segundo marrom dessa mesma cartela, que é um puxado para um vermelho, só que um pouquinho mais forte, então um pouco mais quente. No fundo usei mais claro e por cima desse mesmo, eu vou com mais quente, com marrom mais escuro e vou esfumando os olhos da Carol somente no côncavo. Se descer não tem problema, ó. Então continuo ali no côncavo dela com o pincelzinho mesmo que eu já tinha usado anterior, que é o pincel de esfumar, e venho esfumando todo o olho da minha cliente. Depois, no cantinho externo do olho, no finalzinho, eu vou usar aquele mesmo marronzinho. Só que eu vou aplicar ali concentrado do canto, né, do meio do olho pro final, subindo de encontro com a sombra ali, para ficar esse desenho meio no V e para dar uma escurecida no final dos olhos dela. Se não tiver esse pincel menor, pode ser com de esfumar também. Só que daí concentre mais no canto.
No meio, eu vou selar com uma sombra bem clarinha, que é um beijinho. No caso, também poderia usar até um pó. Então, eu só venho... E um pincelzinho de sombra também mais fino para fazer isso. Venho selando. Depois, volto com o pincelzinho de esfumar e dou uma esfumadinha no que ficou marcado. Agora, aí no meio, eu vou pegar o brilhinho da palheta. Esse brilho da palheta que eu tô pegando, ele não precisa de cola para glitter. Ele é só aplicar ali no olho que ele fica. Por isso que é interessante começar pelos olhos, porque se ele cair ali na pele, fica fácil de limpar e fica bonito. Então, eu venho com esse brilhinho vermelho aí da palheta, né, do coraçãozinho que eu tô pegando, com um pincel fofinho de aplicar sombra e venho aplicando delicadamente. Também é questão de gosto, se gostar de que apareça mais, coloque mais. Abaixo da sobrancelha, vou vir com uma sombrinha iluminadora e também vou aplicar no meio. É uma sombrinha iluminadora meio champanhe, também tá na palhetinha de sombra. Achei que o olho ficou legal assim, fui pro outro olho fazer a mesma proposta, aplicar a sombrinha de brilhinho ali, né, que é o iluminador, tanto no canto do olho, onde eu já havia aplicado aquele vermelho, volto. E sempre que vocês acharem que precisar voltar com as sombras de brilho, ó, iluminador, pode voltar no canto dela, no canto interno do olho dela, volto. E vou esfumar mais um pouquinho aquele canto externo do olho dela, porque eu achei que misturou muitas cores de sombra e não estava aparecendo. Então, volto com um pouquinho de sombra marrom, só nesse canto. Tô pegando um marronzinho ali, que também faz parte dessa cartela, só que ele tem um pouquinho mais de cor. E no canto eu vou reaplicando essa sombra para que ela fique bem certinha. E continuo esfumando a sombra para que fique bem bonita. Continuo, porque eu quero que ela fique um pouco mais escurecida. E eu subo um pouquinho a mão para ligar a sombra desse canto externo, né, do canto de baixo com em cima, para não ficar muito marcado. Vou fazer o delineado, não vou fazer delineado gatinho, vou mais ali rente aos cílios do olho da cliente. Então, vou começar com ele bem fininho, bem rente à raiz dos cílios, porque se ficar meio torto, algo assim, a gente consegue ir arrumando sem engrossar muito, sem ficar aquele delineador muito grosso, muito grosseiro. Então, sempre começa fininho, passando rente à raiz dos cílios mesmo, com a mãozinha bem leve, segura no olho dela ali, igual eu tô segurando, mas não puxa, é só para apoiar. E continua. Eu e a Carol, a gente conversa bastante e nosso papo tava bem animado, por isso tá dando bastante risada. Então, continua arrumando ali o delineador dela. Percebam que agora eu só venho ajeitando mesmo onde ficou uma falhinha ali no meio, que eu quero fazer ele bem fininho. E continuo ajeitando com a mão leve. Esse delineador que eu tô usando, ele é da Yes. Ele tem a ponta bem fina, ele facilita bastante a fazer o delineado. Ele deixa um delineado bem bonito. Ele tem uma pigmentação boa. E além da ponta ser fina, ajudar bastante, ó. Corrijo ali a pontinha do delineado dela. Sempre puxando certinho, ó. Podem ver que já tá bem bonito, mas eu ainda vou dar mais uma melhorada. Que o delineador tem que ter bastante paciência e calma para que ele fique bem certinho, bem perfeito. Então, continuo puxando, arrumando, até ficar do jeito que eu acho que tá bom, bem retinho, né? Que eu gosto de fazer essa raiz dos cílios da cliente bem pretinho aí. Venho sempre puxando, ó, sempre termino o finalzinho do olho, não tô engrossando o final do olho dela. Só fazendo a terminação mesmo do olhinho dela, para que fique bem mais bonito. O vídeo cortou, mas depois do delineado eu apliquei os cílios postiço e vim com a pele dela. Já achei a base do tom dela, como eu já havia preparado a pele dela e não caiu nada de brilho, eu já vim com a base. Vou aplicando ali nesse movimento de pingando as bolinhas, né, no rosto dela. Com o pincel língua de gato, que é esse pincel de base, de espalhar base, venho espalhando toda essa base no rosto dela. Continuo espalhando. É interessante que quando essas bases que secam mais rápido, já a hora que espalhar ela, de um lado, já vem com a esponjinha assentando, porque senão depois não consegue espalhar direito.
Vim com um corretivo mais claro, fazendo ponto de iluminação no rosto dela, que são em cima do nariz, na testa, no canto interno do olho, no canto externo do olho, é ponto de iluminações, tá? Vou preenchendo ali para iluminar bem abaixo do olho dela. E com o pincelzinho fino que eu usei para aplicar a sombra lá em cima no côncavo, eu venho aplicando embaixo também do olho dela. Venho aplicando, sempre com delicadeza. E agora eu vou usar a esponjinha, tô usando essa de coraçãozinha, bem delicadinha, sempre batendo, não arrastando, para você não tirar o produto, só sentando, né, assim, devagarzinho, não batendo também na forma que machuque a cliente, né, mas de levinho, só para sentar mesmo. Tudo que foi depositado, corretivo, venho devagar, com bastante calma, olhando para tirar as marcações. E só de olhar a pele dela já feita com esse corretivo, já aparece o olho, como ele já tá bonito, né? Continuo ali no cantinho do olho dela, até terminar. E vou devagarzinho, gosto bastante. Com a esponjinha gordinha, essa mais fofinha, vou aplicar o pó translúcido. Eu vou aplicar onde eu apliquei o corretivo, abaixo dos olhos, na testa e em cima do nariz dela também vou aplicar o pó translúcido, só para selar essas partes. Nas outras partes do rosto eu não aplico nada, porque eu já vou vir com o contorno, com essa pele molhadinha de base, para que ele fixe melhor. Então, o contorno em cima do osso do rosto dela, da orelha pro nariz. Tô usando o pincel de contorno também, uma sombra marrom mais escura para fazer o contorno. Venho contornando o rosto dela. Vou contornar também a abinha do nariz. E agora eu venho espalhando esse pó translúcido, depois do contorno, com o pó compacto. Por que eu faço isso? Agora venho espalhando, para não ficar tão marcado o contorno da pele dela, para não ficar aquele contorno muito marcado. Venho com o blush, depois de espalhar o blush na maçãzinha do rosto dela, sempre da maçã, subindo em direção à orelha para cima, e juntando com o contorno que já havia feito. Ela me olhando, eu aplicando ali o blush na maçã do rosto. Esse blush, ele é bem iluminado, aí mesmo assim eu tô usando o iluminador também. Vou fazer a parte de baixo dos olhos dela, raiz dos cílios, com a sombrinha que eu usei para esfumar o côncavo. Aquele marronzinho na cor meio vermelhadinho. Com um pincel fininho, esfumo um olhinho, esfumo outro. Não vou usar lápis de olho nessa maquiagem, porque eu acho que não combina, ela já tá delicada, aparecendo bastante para usar lápis de olho. Esfumo só a raiz dos cílios com 2 tons de marrom, o marrom mais claro e o marrom mais escuro, com um pincelzinho bem fininho ali para ser bem preciso no olho dela. Então, venho esfumando esse olho dela, bem certinho. Se eu quero mais forte, mais forte. A boca dela, tô limpando com um cotonete, tirando todo o excesso de base. Tô tirando, porque eu vou aplicar só um gloss na boca dela, pra que essa maquiagem fique mais delicada. Venho, então, com o gloss, aplicando nos lábios dela. Esse gloss é na cor nude. Ele é um gloss bem lindo também. Fica bem delicado. Então, venho aplicando no lábio dela. Também é questão de gosto. Se pergunta se a cliente gosta de batom e de gloss. No caso dela, como ela gosta de gloss, eu apliquei o gloss. Mas quando a cliente fala pra mim que não gosta de gloss, eu aplico um batomzinho nude ou um da cor que é da preferência dela. Mas aí tô usando um gloss que combina com os olhos. Agora, com o rímel, eu passo nos cílios dela verdadeiro para juntar os cílios dela com os cílios postiços, tanto em cima quanto embaixo. Esse foi o resultado da maquiagem, ela se vendo, ficou maravilhosa. Se gostaram, gente, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Beijo!